Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Seja Analista de Dados. E hoje eu quero te ajudar a você iniciar na área como analista de dados. E por isso eu vou responder a pergunta: por onde começar em análise de dados? E eu vou te contar nesse vídeo o que eu faria para iniciar na área. Então, se você tem interesse em iniciar na área, assiste esse vídeo por completo, que eu acredito que você vai conseguir sair com um mapa de como você deve começar, por onde e o que estudar. Tudo bem? Então, sinta-se à vontade, pegue um papel, uma caneta, anote tudo que você tiver de dúvida e deixe as dúvidas aqui nos comentários. Ou envie um feedback lá para a gente no nosso Instagram. Então, bora lá para o vídeo, que o material está muito bom. Bom, o que todo mundo quer saber, o que todo mundo pergunta bastante é: o que eu preciso estudar? Em que ordem e por que eu preciso estudar? Então, vamos lá. O primeiro ponto é que você vai precisar usar uma linguagem de programação para trabalhar com esse volume de dados. A gente está falando de um volume de dados consideravelmente grande, onde você vai usar uma linguagem de programação para te apoiar. Não dá mais para a gente construir análise de dados em cima do Excel, que é uma ferramenta que não foi feita para isso e ela não comporta a quantidade de volume de dados que hoje a internet constrói e principalmente por diversas fontes de dados que esse dado chega. Então, por isso que você utiliza o Python para você construir análise de dados. E com isso, a gente tem mais três grandes conjuntos aí. A estatística descritiva, para te apoiar, para que você possa ter um embasamento ali sobre se aquele dado tem um viés ou não, como está a distribuição desse dado, se tem alguma variação. É a forma de você minimamente descrever aquele dado e ter a certeza que está tudo bem com ele, que você pode fazer uma análise e não ter um viés. Ou como você trata isso tudo. O segundo ponto, né, é você falar sobre visualização de dados. É muito importante que o analista de dados, a analista aqui, saiba construir boas visualizações de dados e que também conte boas histórias de dados para as pessoas que não têm um contexto ou que não são da área, que elas possam assimilar o conteúdo que você quer passar, a mensagem que você quer trazer. Então, visualização de dados é aí o segundo ponto dessa tríade. E, por fim, o SQL. Por que o SQL é importante? Para que você possa construir consultas de dados, que geralmente esses dados estão armazenados em bancos relacionais, então você precisa aprender sobre SQL. Você não vai precisar aprender tudo sobre SQL. Você vai ver aqui durante o vídeo o que exatamente você precisa aprender sobre SQL. Então, tirando o Python, que seria o fator obrigatório, eu entendo que esses três fatores são o que você mais precisa para iniciar na área, que é saber construir boas visualizações de dados, ter uma noção sobre estatística descritiva, tirar os vieses e tratar todo esse dado, e você saber consultar dados nos bancos de dados, que é usar o SQL para consultar. Então, vamos entender aí um pouquinho de cada um desses itens e o que é necessário para que você possa iniciar. Vamos falar de Python para análise de dados. Na minha concepção, você precisa aprender sobre o que é uma variável, trabalhar com operadores lógicos de comparação e condição, entender sobre as estruturas de dados lista, tupla e dicionário, operadores de repetição e funções. Se você conseguir aprender esses itens, pode ter certeza que você vai ter o conhecimento mínimo para que você possa avançar nos demais itens. Então, variáveis ali, a gente está falando sobre o que é uma variável, como declarar, né, e qual é a utilidade de você saber o que é uma variável. Operadores lógicos de comparação e condição é onde a gente vai criar ali uma lógica para poder validar uma situação. Então, eu quero saber se
o valor que foi pago é maior que o desconto que foi oferecido, né? Então, a gente ali tem um operador aí para trabalhar com essa condição. E quando a gente quer fazer alguma comparação, né, em cima dessa variável, eu quero fazer uma, duas ou três comparações, também trabalhar com os operadores que vão dar lógica a isso tudo. Estruturas de dados. Em análise de dados, a gente usa bastante listas e dicionários. Então, é importante que você saiba o que é uma lista, como você pode trabalhar com elas e também como você pode trabalhar com dicionários. A gente utiliza bastante no dia a dia de análise de dados. Operadores de repetição. Bom, quando eu vou falar de operadores de repetição, a gente tem dois grandes operadores dentro do Python. Então, é importante que você saiba quando utilizar cada um deles. E tem uma divisão bem simples. O for a gente usa quando a gente quer iterar sobre uma estrutura de dados. E o while quando a gente quer iterar sobre uma condição. Então, é o faça enquanto essa condição for verdadeira e itere sobre uma lista, itere sobre um dicionário ali. Então, é legal você saber aí essas duas distinções. E que você saiba construir funções, porque geralmente a gente quer encapsular uma lógica e reutilizar ela várias vezes e passar parâmetros diferentes. Então, a gente não quer ficar reescrevendo esse código várias vezes. Então, esse é o conhecimento mínimo para Python para análise de dados. Tudo bem? Bom, Python para modelagem de dados. É importante que você aprenda pandas para que você modele os seus dados e você tenha, como é que eu posso falar? Uma tranquilidade em manipular os seus dados. Então, é importante que você saiba ler arquivo de dados, criar agrupamentos, fazer merge de data frames, saber pivotar os seus dados, aplicar filtros, trabalhar com colunas, então é criar, atualizar, excluir. E você também saber os tipos de dados que o Pandas traz. O Pandas tem aí alguns tipos de dados que ele traz para facilitar a vida do analista de dados, né? Então, é importante que você conheça o tipo de dados que o Pandas traz. Por que Pandas é importante? Porque Pandas vai ser o core da sua análise de dados. É onde você vai ler o seu data frame, você vai estar fazendo toda a modelagem de dados, todos os tratamentos, e preparar isso para a sua visualização de dados. Então, é muito importante que você aprenda Pandas para que você tenha uma boa modelagem de dados e possa evoluir aí. Bom, estatística descritiva. O que é importante você aprender sobre estatística descritiva? É importante que você saiba sobre os pontos de localização. Então, quando a gente quer definir ali um valor para aquela métrica. Então, você saber o que é a média, o que é a mediana, o mínimo e o máximo. E é importante você saber quando utilizar a média e quando utilizar a mediana. Também é interessante você saber sobre a variação. Você entender o que é o desvio padrão, entender a lógica dos percentis, entender um pouquinho sobre distribuição, e aqui a gente está falando sobre o boxplot, o histograma e o diagrama de frequências. Então, é interessante que você saiba interpretar e entender o que o histograma está querendo passar, o boxplot, esse diagrama de frequências. Então, é interessante. E aqui, por fim, é legal você saber sobre correlação. Então, se a gente tem uma correlação forte, fraca, ou se não existe uma correlação, e com isso você também aprender ali sobre o gráfico de dispersão, tal do scatter plot. Então é importante que você saiba interpretar esses gráficos, e não só os gráficos, né? A gente conhece muito ali dos gráficos, mas entender o que o boxplot significa, o que o histograma significa, o que a média traz, o que a mediana traz, e como você pode interpretar isso, né? Então, quando a gente está falando ali de distribuição de dados, como é que eu vou apresentar um dado que ele está totalmente enviesado ou não? Então, é importante você saber a estatística descritiva, e eu entendo que esses são os pontos mais importantes para que você estude, né, nessa forma inicial. Bom, visualização de dados, né, o tal do storytelling. Tem duas bibliotecas muito famosas que vocês vão encontrar vários conteúdos na internet gratuitos. É a Matplotlib e a Seaborn. Então, você tem um conhecimento mínimo e básico sobre essas duas bibliotecas,
já é um grande diferencial. Você não precisa avançar para as bibliotecas mais complexas como o Plotly, por um exemplo. Você pode começar com o Matplotlib e o Seaborn, e depois você avança, você ganhando aí bagagem com essas duas. E trazendo um leve spoiler, o Matplotlib é quase uma base para todas as outras bibliotecas que existem aí. Então, você tendo um conhecimento sobre o poder do Matplotlib e como trabalhar com ele, você vai ter tranquilidade para trabalhar com todas as outras. Tudo bem? E sobre storytelling. É muito importante que você saiba contar histórias com os dados. Então, o papel do analista de dados é coletar, transformar, analisar e contar uma história com aquele dado. Então, como você está apresentando o que você encontrou? Será que está muito técnico a sua apresentação? Está tendo um contexto sobre tudo que você faz? Você tem uma introdução sobre aquele tema, você explica o que aconteceu e com isso você apresenta os resultados? Então, procure aprender sobre como contar histórias com seus dados. Um fator muito importante é você escolher qual gráfico que você vai estar usando para determinada pergunta que você quer responder. Então, um exemplo muito fácil aqui é você utilizar gráfico de linhas para séries temporais, né? Então, é legal. Tem até um diagrama na internet, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, sobre umas boas práticas de gráficos que a gente pode escolher. Então, ajuda a gente a diminuir o erro ali na visualização. E um ponto bem interessante, que eu não levava a sério, mas eu aprendi, e a importância disso, é o uso de cores adequadas. Então, quando a gente está falando de um heatmap, será que é mais interessante a gente usar cores quentes? Quando a gente está falando ali sobre comparar duas séries temporais, dependendo do tipo da variável que a gente está trabalhando, a gente pode usar uma cor adequada para que a interpretação daquele gráfico fique mais simples. Então, o uso de cores interfere bastante em como aquele gráfico vai ser interpretado. Então, pode parecer besteira, mas leve a sério o uso de cores e principalmente o gráfico para que você vai estar utilizando. E sobre SQL, o principal e o foco é como construir queries utilizando o SQL. E o que você precisa aprender para trabalhar com SQL aí, para análise de dados, é o comando select. Dentro do select você vai aprender um pouquinho sobre joins e foque especificamente em inner e left. Existem outros joins, mas vocês aprendendo sobre o inner e o left já vai te ajudar. Assim, em 99% dos casos você vai utilizar o inner ou left, então vai te ajudar. Aprenda operações com datas. A gente trabalha muito com período de datas. Então, como você pega um ano, um mês, uma semana, se é dia, qual é o dia da semana, né? Segunda, terça, quarta. Aprenda o comando where, então é onde você vai realizar os filtros da sua query. O comando group by, para que você possa fazer métricas na consulta e você agrupar isso tudo. E o comando having, que às vezes a gente quer filtrar uma métrica que a gente está calculando. Então, SQL, foque nesses pontos. O SQL tem um conjunto gigantesco de informações, então se você olhar para um lado, olhar para o outro, você vai ficar perdido. Então, foque nesses pontos aqui, que você vai conseguir construir queries e você vai ser direto ao ponto. Poxa, eu sei consultar dados. Vou conectar e vou consultar. É o que você precisa nesse começo. Depois você avança, depois você procura conhecimentos mais específicos. Lucas, aonde eu encontro cursos, livros e conteúdos para que eu possa aprender sobre isso tudo que você falou até aqui? Bom, cursos e livros, eu indico para vocês aqui no canal. Então, aqui no canal você vai ter cursos ali sobre Python, sobre pandas. Então, isso aqui você já tem pronto no canal. Você pode consumir. Você pode procurar a plataforma Udemy, Udacity, a W3 Schools, a Alura, a Coursera. Isso tudo vai ter conteúdo sobre SQL, Python, pandas, estatística. Você vai ter excelentes cursos, né, sobre esses pontos. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os cursos que eu recomendo ou que eu já fiz em cada uma dessas plataformas. Sim, você vai ter o link para ir direto para aquele curso e você vai olhar a grade ali e o que tem. E sobre os livros, eu indico para vocês
alguns livros. O primeiro, e não vou falar que é obrigatório, não é que você precisa comprar o livro, mas é um livro muito interessante. Eu li, eu recomendo. É o Python para análise de dados. Então, é onde você vai aprender ali, no livro, com apoio, sobre como tratar os dados com pandas. Você vai aprender um pouquinho na biblioteca NumPy. Então, é bem interessante esse livro. Quando eu comecei a minha carreira, esse foi o primeiro livro que eu comprei, coloquei sobre a minha mesa e fui grifando ali cada um dos itens de como trabalhar, o que cada um desses itens fazia. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Não quer dizer que você tenha que fazer isso aí, mas foi algo que me ajudou. Eu gostei bastante, foi interessante. E o segundo livro que eu comprei um pouco mais para frente foi o Estatística Prática para Cientista de Dados. Ele traz 50 conceitos essenciais. O interessante desse livro é que você vai conseguir usar em várias fases do seu aprendizado. Ele traz logo no começo a estatística descritiva, e a outra parte ele traz sobre estatística inferencial. Então você ali compra um livro que vale por 2 e é muito interessante. Eu uso bastante esse livro no meu dia a dia, principalmente quando eu tenho alguma dúvida sobre um item de estatística, ou eu quero revisar algum conteúdo. Então, eu também comprei esse livro, tenho esse livro aqui sobre a minha mesa e uso bastante. Um terceiro livro que eu indico, e se você comprou um dos 2 livros aqui acima, ou se você pensa em comprar, não compra o Data Science do zero. Só compra o Data Science do zero se você não tem o Estatística ou Python para análise de dados. Porque o Data Science do zero, ele fala um pouquinho sobre alguns modelos de Data Science, mas ele também tem um pouco de pandas, de análise exploratória, e também tem um pouco de estatística. Então, só compra esse do Data Science do zero se você pensa futuramente em virar um cientista de dados. Se você quer ser analista de dados, foque nos 2 primeiros livros que vai te ajudar. Eu comprei esse livro do Data Science do zero. Na verdade, eu não comprei, eu ganhei esse livro de aniversário. Então, foi um livro que eu gostei, mas ele tem um conteúdo de estatística e de Python ali, dos 2 primeiros livros. Então, fica um pouco, como é que eu posso falar? Você tem o mesmo conteúdo em diferentes livros, claro que ele tem alguns conteúdos diferentes, mas se você já tem eles ou pensa em comprar, só compra esse caso você não tenha. E o livro que eu recomendo, esse eu tenho na versão online ali, na Amazon, que é o Storytelling com Dados. Né? É um guia sobre visualizações de dados para profissionais de negócios. Gente, eu posso falar para vocês com total certeza que eu produzia uma visualização de dados antes desse livro, e depois desse livro, eu comecei a produzir outros tipos de visualizações de dados mais assertivas, mais claras, com boas visualizações. Então, eu recomendo para vocês esse livro. Eu comprei esse livro. E o último é o Competição Analítica. Então, é Vencendo através da Nova Ciência. Eu gostei muito desse livro, eu ainda não terminei de ler, eu estou no último capítulo ali do livro, e ele fala casos reais, como empresas aplicaram a análise de dados, né, o pensamento analítico para resolver problemas. Eu gostei bastante, não é um livro tão técnico, então é interessante aqui para a pessoa que está começando entender, poxa, eles trazem um caso sobre como a Netflix conquistou o mundo online, né, e vários outros aí, não vou dar um spoiler do livro, mas é bem interessante, vale a pena. E os livros que eu estou indicando aqui foram livros que eu comprei, que eu li, que eu sei que é interessante para vocês. Então, esses livros são bem direcionados aí para quem quer começar com análise de dados. E podem ficar tranquilos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para cada um desses livros, né, e aonde você encontra aí na loja, até que para que você possa comparar os preços. Mas como é que eu estudo isso, tudo que você falou? Veio aqui um caminhão de informações e como é que eu estudo isso? Como é que eu posso dividir esses estudos? Então, vamos lá. Lucas, eu começaria estudando Python e aí eu começaria ali, variáveis, estrutura de dados, operadores lógicos, operadores de repetição e iria para funções.
legal, fiquei craque aqui, conheço esses conteúdos, poxa, legal, estou bem. Eu iria para a parte do Pandas. Então, eu iria aprender como eu leio arquivo de dados, como faço agrupamentos, como faço merge de data frames, como eu trabalho com colunas ali, como faço um pivot table. Poxa, legal, já sei ali trabalhar com Python, já tenho um conhecimento mínimo ali com Pandas. Eu iria fazer um merge sobre estatística e visualização de dados. Por quê? Eu já sei trabalhar com Pandas. Então, eu pegaria o conceito da estatística descritiva e aplicaria junto com as bibliotecas de visualização. Então, como é que eu trabalho com métricas de localização? E como é que eu ploto isso? Como é que eu trabalho com variação em distribuição? Como eu ploto isso? Como é que eu trabalho com correlação? Como eu ploto isso? Então, você faz dois, né, ao mesmo tempo ali. E com isso, eu iria para gráficos e cores e história de dados. Então, iria aprender sobre como eu trabalho com esses gráficos, sobre como eu escolho boas cores e como eu conto toda uma história sobre o que eu aprendi. Então, eu fui lá, construí uma análise exploratória, cheguei a conclusões e como eu conto a história disso tudo. E por último, só depois que eu aprendi essas 4 primeiras etapas, eu iria aprender SQL. Então, eu iria lá ver o select, joins, where, group by e have, para ter ali um conhecimento sobre o SQL. Então, essa seria a minha divisão. Mas, gente, a análise de dados, ela não para nisso, né? A gente precisa produzir análise de dados. A gente precisa ir lá, pegar um problema, uma situação de negócio e ir analisar. Então, eu vou falar para vocês mais uma parte que é interessante a gente estudar. Quando a gente fala de análise de dados, a gente tem algumas etapas da análise de dados. Eu trouxe algumas etapas que são quase essenciais e que acontecem em quase todas as análises de dados. Então, geralmente, você vai definir um problema, então você vai atuar em cima do problema, de alguma dor, de alguma necessidade, e com isso você vai levantar questões de negócios a serem respondidas. Com essas questões, você vai coletar os dados, vai realizar todo o tratamento para que esses dados fiquem passíveis a serem analisados, vai aplicar toda essa parte estatística que a gente falou, você vai modelar todos esses dados, e com isso você vai criar a sua visualização, contar a sua história de dados, e você vai documentar essas etapas que você realizou. Então você precisa também aprender sobre cada uma dessas etapas da sua análise para que você possa produzir um case. E aí sim, você vai lá para uma entrevista e tudo mais, e você precisa aprender a dividir a sua análise nessas etapas. Então, vamos olhar um pouquinho aí dessas etapas. A etapa do problema. Qual o problema que você precisa resolver, né? Qual é a questão de negócio ali que as pessoas chegaram e falaram, Lucas, eu tenho esse problema aqui, né? A gente precisa atuar em cima dele. Então, geralmente é uma dor, é uma necessidade, uma questão de negócio. E com isso, a gente vem para as questões de negócio, né? Então, quais questões te farão chegar na resolução daquele problema? E com isso, você pode levantar as questões com aquele framework famoso que é o 5W2H, né? Que são aquelas questões em inglês, o 5W2H, né? É o who, what, e assim em diante. Então, a gente pode quebrar aquele problema fazendo essas questões. Então, ele vai te ajudar a você construir ali um mapa de algumas questões que você pode responder. E com isso, você vem para a coleta de dados, né? Então, quais serão os dados necessários para a gente responder essas questões levantadas? Em quais fontes você vai precisar se conectar, consultar? Então, é algo que você precisa ter em mente que essas etapas acontecem. E com isso, a gente vem para a etapa de tratamento dos dados. Então, onde você vai deixar todas as fontes de dados padronizadas, prontas para serem analisadas, você vai fazer uma limpeza, vai padronizar, vai definir o tipo de dados, trabalhar com caracteres, enfim, um conjunto de informações aí, tratar as datas,
ver se tem dado nulo, se não tem dado nulo. Gente, é tratar esse dado para que ele fique realmente bonitão para você começar a analisar. Você entra na parte de estatística, é onde você vai fazer a análise ali das métricas, entender esses comportamentos, né? E o ideal é que você não plote um gráfico sem antes entender as suas métricas, né? Tem algum viés nessa métrica? Ela tem algum outlier? É normal esse outlier existir? Não, não é normal. Eu tenho que tratar ele ou eu posso considerar ele no resultado final? Então, são coisas que você precisa ter em mente. E utilizando os conceitos de estatística, você vai conseguir ter essa clareza. E com isso, você parte para a parte de modelagem. Então, é deixar os dados prontos para sua visualização de dados, para que você tenha uma melhor compreensão desses dados, como é que ele está. Então, é você deixar todo esse range ali, esse range bonitinho, pronto para ser analisado. E com isso, você chega às suas visualizações, você vai contar a sua história de dados, né? Então, é trazer boas visualizações e que sejam adequadas para o que você quer apresentar e criar boas histórias. Então, é trazer, por exemplo, assim, qual foi o contexto, qual foi a ação que você realizou, o que você explorou e qual foi o resultado que você encontrou, né? Então, poxa, o resultado final é esse daqui. E com isso, criar uma documentação de tudo que foi feito, né? Dos passos que você realizou, documentar o código que você realizou e que essa análise ela possa ser replicável baseado nessa documentação. Então, você fornece, eu consultei esses dados dessas fontes com essa query, fiz essas tratativas nos dados, aqui estão as extrações, essas são as conclusões. Então, é você fazer com que isso seja replicável e passível a que alguém possa lá e analisar e falar, olha, isso aqui está bem feito, não está, precisa desse ajuste. Então, é bem interessante que você tenha essa documentação muito bem feita. É bem importante. Bom, com isso tudo que a gente falou até aqui, o seu objetivo final é você conseguir uma vaga na área. É você realmente chegar lá, sentar na cadeira de analista de dados e falar, poxa, eu sou analista de dados, vou começar a trabalhar. E em quanto tempo você acha que você vai estar pronto para analisar essas vagas, produzir o case? E com isso eu trouxe aqui uma estimativa de quanto tempo você estaria pronto e como você pode definir uma timeline para que você vá analisar. Na minha opinião, e o que eu faria, eu, Lucas, o meu primeiro mês eu dedicaria para aprender Python para análise de dados. O segundo mês, eu iria aprender pandas. Então, focaria ali, segundo mês, aprendendo pandas, poxa, bonitinho e tal. O terceiro e o quarto mês, eu dedicaria para aprender estatística junto com visualização de dados. Poxa, Lucas, mas por que 2 meses? Porque geralmente aqui é onde as pessoas travam. O pessoal começa numa velocidade gigantesca, em Python, em pandas, em manda ver e tal, e o pessoal desiste em estatística. Gente, estatística não é um bicho de 7 cabeças. Você não tem que ser um estatístico para trabalhar com análise de dados, mas você precisa aprender estatística. É importante. Os conceitos que a estatística traz é primordial para que você produza boa análise de dados. Então, a estatística ela não é o seu adversário. A estatística é o seu aliado. Então, dedica um tempo. Poxa, eu tenho dificuldade com números, então vamos lá. Aumenta esse tempo ali. Por isso eu coloco de 3 a 4 meses. E tenha calma. Pega um conceito, aprende, aplica. Pega um segundo conceito, aprende, aplica. E só passa para o próximo conceito depois que você aprendeu. E com isso você cria, ali você começa a gravar. E depois de estatística e visualização de dados, eu iria para a produção de cases. Então, eu iria para os sites aí que tem datasets, Google Datasets, Kaggle, enfim, grupos, comunidades aí, e iria começar a produzir cases. Então, me dá um problema, eu vou elencar algumas perguntas, vou começar a analisar esses dados e chegar a conclusões. Então, eu pegaria aí 2 meses, do quinto, o sexto e o sétimo, né, aí, para poder aí aprender aí sobre realmente análise de dados e produzir, caramba, vamos lá, vamos me debruçar
em realmente conecta os dados, define as fontes, define o problema, realmente produzir cases aí. E, por fim, no 8º mês, eu iria aprender sobre SQL, seguindo aquela lógica que a gente definiu aqui anteriormente. E no 9º mês, né, 9º, 10º mês, eu acredito que você estaria pronto para se candidatar às vagas, passar pelaquela parte de entrevista, a entrevista de cultura, né, a entrevista do RH e a entrevista técnica, produzir o case e aí sim você conseguir uma vaga como analista de dados. Eu acho que esse seria o tempo mínimo de 9 a 10 meses para que você se torne um analista de dados. Você imagina que você não sabe nada, você quer começar hoje. Como eu posso ser analista de dados? Estamos aqui hoje no dia 15 de fevereiro, né? Então a gente está falando fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então ali em novembro, dezembro, você estaria, na minha concepção, apto para se candidatar às vagas e ter uma maior tranquilidade aí em como você poderia, como é que eu posso falar, passar nas vagas, ter um processo mais simples. Esses 10 meses, eu estou falando para a pessoa que não conhece nada, que precisa aprender Python, Pandas e assim diante. Mas o seu caso pode ser diferente. Talvez você já saiba Python e Pandas e precisa trabalhar a estatística em diante. Então, aqui é uma estimativa para a pessoa que não conhece nada, que precisa aprender. Mas se você já tem alguma coisa, a sua linha do tempo de aprendizagem é outra. Então, adapte esses conteúdos para o que você sabe, para o seu tipo de conhecimento. Tudo bem? E aqui eu queria falar para vocês um pulo do gato, né? Não que vocês vão ganhar mais tempo, mas que vai ficar mais interessante essa jornada. Que é realmente você aprender, você unir pandas, estatística, visualização de dados e produção de cases, você pode aprender junto. Então, uma vez que você aprendeu Python para análise de dados, vai lá no site do Kaggle, pega um dataset de um negócio que você tem familiaridade. Poxa, eu trabalho num supermercado, eu trabalho numa loja de roupas, eu trabalho numa empresa de comércio exterior. Pega um dataset específico desse cenário que você conhece e começa a aprender pandas analisando esse dataset. Começa a fazer a estatística descritiva em cima desse dataset. E no final você vai ter um case. E isso você aprendeu pandas, estatística e visualização de dados e produziu um case em cima de um dataset que você já conhece. Ou pega um dataset que você tem familiaridade. Então isso vai te dar mais vontade de você continuar. Não vai ser algo tão maçante, tão difícil. Quando eu comecei, eu fiz isso. Eu trabalhava numa empresa de logística, então eu fui lá e peguei um dataset relacionado à logística. E isso me deu vontade porque eu comecei a ficar curioso. Não, eu quero saber como eu vou resolver isso daqui, como eu posso fazer com isso, como eu posso fazer aquilo. E depois eu fui e comecei a me debruçar em outros casos, em outras análises. Então é legal. Pega um dataset que você já conheça, que vai te trazer tranquilidade e principalmente interesse em você continuar. E depois disso você parte ali para SQL e você começa a resolver os cases das vagas. Tudo bem? Então, eu acredito que você seguindo esse mapa, focando exatamente nesses pontos que eu comentei, sem você desvirtuar em querer aprender mais do que o necessário nessa primeira etapa da sua carreira, eu acho que você vai ter uma grande tranquilidade. Gente, não existe caminho fácil. Eu não posso vir aqui e falar para vocês que em um mês vocês vão se tornar um analista de dados com uma vaga de júnior, ganhando R$5.000 por mês. Gente, isso é mentira. Não existe caminho fácil. Não existe. Mas vocês podem ter certeza que vocês trabalhando nesses conceitos, que são os básicos e os primordiais, vocês terão maior sucesso e maior chance a conseguir uma vaga de emprego na área relacionada à análise de dados. E podem ter certeza que vocês vão se diferenciar de muitos profissionais na área. Hoje eu procuro profissionais para contratar, muitas vezes
uma vaga de júnior, uma vaga de pleno, uma vaga de sênior, e esses conceitos que eu estou falando para vocês, eles são cobrados como conceitos iniciais básicos. Então, podem ter certeza que esse tempo que vocês vão se dedicar a estudar vai ser valorizado, vai ser visto, principalmente numa entrevista. Quando você demonstra esses conhecimentos e você domina esses conhecimentos, isso vai ser muito valorizado. E algo que eu sempre valorizei, e aí sou eu, uma dica que eu dou, é saber por que eu estou usando essa biblioteca, por que eu uso esse método, por que eu faço esse looping, por que eu trabalho com Python. Então, antes de você simplesmente sair copiando código e você nem sabe o que está acontecendo, entenda, por que eu uso isso? Por que eu faço essa função? Isso te diferencia no mercado, isso te torna um profissional, uma profissional diferenciada. Então, é um conselho aí que eu gostaria de passar para vocês. Eu queria deixar, primeiramente, um muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Queria que, se vocês tiverem interesse, nos sigam lá no nosso Instagram, seja na lista de dados. Se inscreva aqui no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você quer me seguir aí nas redes sociais, me procura lá no LinkedIn, no GitHub, Lucas MB Ribeiro. Vai ser o maior prazer se conectar com vocês e ajudar que vocês comecem nessa área de análise de dados. É uma área que está muito quente, demanda muitos profissionais, então se dedique, estude. Não é porque a área está quente que ela vai sair contratando qualquer pessoa. Isso é muito importante, as pessoas precisam entender isso. A área está quente para profissionais que estudam, para profissionais que se atualizam, que se dedicam. Tudo bem? Então, deixe o seu comentário aqui no vídeo, se você acha que essa trilha fez sentido e que esse tempo fez sentido para você. Tudo bem? Queria deixar o meu agradecimento por vocês assistirem e que novos vídeos virão sobre esse tema e ajudar vocês a conseguirem aí uma vaga de emprego na área de análise de dados. Tudo bem? Agradeço vocês mais uma vez e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e tudo de bom.